Isso aí, galera. Estamos aqui de volta. Já já o professor Marcelo Cabo vai estar novamente aqui nessa segunda perna, na segunda parte da nossa live aqui na sua Rádio Bicuda FM, a rádio do seu estilo. Bacana, é muito bom. Amanhã tem também com o João Venturi. O JP vai estar fazendo a entrevista com ele, o João Venturi. Aguardando o professor. Show de bola, estamos de volta. Estamos de volta. Professor, o senhor falou da pandemia, né? A gente está falando aí dessa quarentena, esse momento difícil que a gente vem vivendo, não só no Brasil, mas como no mundo em geral. E isso tem influenciado também o futebol. Como é que o senhor está fazendo para manter os seus atletas focados, trabalhando? É tudo muito diferente. Agora a gente descobriu o treinamento online. Como é que está sendo isso, professor? Exatamente. Antes eu quero só responder a pergunta do Julinho Franco, um grande goleiro, preparador de goleiro. Julinho, o goleiro, o 01, ele é tão importante quanto o 10. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o 01, o 10 e o 9. Depois a gente vai ter oportunidade de falar. O que a gente está usando agora, né? Nós começamos a fazer um trabalho assim que interrompeu o facultativo, né, com os jogadores. A gente mandava lá para os jogadores um trabalho diário, mas era aquele trabalho de manutenção de férias, tá? E agora, quando terminou as férias no final do mês de abril, iniciamos maio, começamos um trabalho home training, né, online, com plataformas. Então a gente já iniciou esse trabalho, ministrado a parte física pelo preparador físico Thiago Melcer, que trabalhou comigo aí no Resende durante 2 temporadas, e com a ida do Léo Cupertino para o Vasco, eu acabei trazendo ele para o CRB. Então a gente trabalha com essa plataforma online, onde a gente diversifica trabalhos físicos com trabalhos táticos. Como é que eu faço esse trabalho tático? Eu tenho meu auxiliar técnico, que é o Gabriel Cabo, que é o meu filho, junto com o analista de desempenho do clube. Criamos treinamentos táticos online. Como é que é o treinamento tático online? É aquele treinamento que você coloca para os atletas os seus conceitos de jogo em vídeos. Aí eu vou colocando para ele, tudo muito bem didático, e vamos dissertando entre eu e os atletas. Aí um dia a gente faz conceito de sistema defensivo, outro dia a gente faz só bola parada, e na outra semana a gente faz jogos ofensivos, e assim a gente vai criando essas plataformas de treinamento. Dias parte física com o meu preparador físico e dia parte tática comigo e com meus auxiliares. Bacana, bacana. É bom porque tem que manter os jogadores em movimento, até porque a gente não sabe até quando vai durar essa quarentena, essa pandemia. E, inclusive, alguns clubes já começam a ensaiar querer voltar ao treinamento. A CBF também já começa a ser pressionada para poder o campeonato voltar. O senhor hoje, professor, o senhor como profissional da bola, o senhor como profissional de educação física, o senhor se sente seguro numa possível volta ao futebol no meio dessa pandemia toda? Bom, deixa eu só falar que esse início do nosso trabalho já é o início da nossa intertemporada, tá? É a fase 1. Esse trabalho home training com preparador físico comigo. Nós vamos trabalhar em algumas fases, essa já é a fase 1, preparando os jogadores para a volta do treino presencial. Bom, hoje é muito complexo você falar de volta ao futebol, né? A gente talvez esteja vivendo o pior momento da pandemia no Brasil, e a gente tem que ser muito claro com isso. Claro que a prioridade é a saúde, de todos os segmentos. Mas pelo que eu tenho acompanhado, eu recebi o protocolo da CBF, que foi enviado pela Federação Alagoana, para o CRB eu recebi. Cara, foi um trabalho de excelência que todos fizeram. Então, assim, eu acompanhei bastante o início do trabalho das equipes alemãs, ao retorno do treinamento, eu tenho tirado ali a Alemanha como referência, e agora eu tenho visto a testagem do Flamengo, a volta do Grêmio, a volta do Inter, e assim, cara, eles fizeram um trabalho de excelência. Se a gente tiver protocolado
dentro daquela exigência que está sendo feita, dentro da realidade do seu clube, bacana. Eu acho que tem condição de voltar, pelo menos em curto prazo, os treinamentos. Eu não digo jogos, mas eu acho que... E o CRB está preparado para isso. O presidente já deixou tudo organizado, o presidente Marco Barbosa, para a gente retornar. Entendeu? Então, assim, eu acho que é possível. Primeiro passo, voltar aos treinamentos. Você vai estar testado, você vai estar dentro de um centro de treinamento imunizado, você vai estar com médicos, com enfermeiros, com fisioterapeuta. Então, a minha visão, eu dentro do meu centro de treinamento, eu vou estar muito mais resguardado do que na fila da Caixa Econômica, na fila do banco, no supermercado, no transporte público, que eu vejo aí o BRT no Rio de Janeiro, os trens, o metrô. Então, assim, a gente precisa analisar. Ontem eu estava vendo Bem Amigos e foi uma fala muito bacana do Galvão Bueno e do Noriega. A gente precisa achar uma fórmula do equilíbrio. Se a gente deixar para voltar ao futebol só quando, pelo menos os treinamentos, quando tiver 100% seguro, nós só vamos voltar depois da vacina. Verdade. Então, tudo na vida a gente vai ter que achar um mecanismo, a gente vai ter que achar... O Flamengo ele fez um bem para a sociedade tremendo. O Flamengo testou 300 pessoas, fez uma testagem em massa. Se você vai testar, se você não precisasse achar ninguém infectado, você não precisava testar. Você vai achar 1, 2, o Grêmio não teve ninguém, o Inter não teve ninguém, o Flamengo teve 38 porque testou 300. Entende? Então, assim, se a gente for deixar para voltar ao futebol, quando a vacina descobrir a vacina, os clubes vão fechar a porta. Nós não vamos ter mais futebol. Então, nós temos que achar um mecanismo, claro, respaldado pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, pelos órgãos competentes, uma forma da gente retornar ao futebol, gradativamente. Primeiro, depois os treinos em conjunto, depois os jogos sem público, e depois a gente vai gradativamente crescendo até chegar no patamar da onde a gente parou. É verdade. Me alonguei um pouco. Não, o senhor está correto. E é porque é um tema delicado, e isso realmente tem que ficar bem claro. Se tudo for feito realmente da maneira que deve ser feito, sem atropelos, como o senhor bem falou, o futebol precisa voltar. Até porque, senão, vamos realmente ter que esperar a vacina para voltar a jogar futebol, e acho que essa vacina só para o ano que vem, e olhe lá, né, professor? Agora, só uma aspa aí, que estamos interagindo aqui, o pessoal está falando que o Diego Souza testou positivo, mas o Diego Souza não chegou aí a Porto Alegre, né? Ele já comunicou do Rio mesmo que ele estava positivo, entendeu? Então o Diego não fez a testagem, ele não chegou aí a Porto Alegre. Assim, segundo eu tive a informação, ele está... Diego, um abraço para o Diego, que ele se recupere bem, um grande amigo, mas ele está no Rio de Janeiro, está em quarentena no Rio de Janeiro. Beleza, rapaziada? Estão interagindo bem aqui, eu estou lendo algumas coisas. Bacana, que se recupere bem o nosso querido Diego Souza, grande jogador, grande figura. Agora, professor, eu tenho uma pergunta do nosso querido Gilvan, também trabalha com a gente, é comentarista aqui na Rádio Bicuda FM. O que pode voltar diferente no futebol depois dessa pandemia? O senhor acha que vai ser um mundo novo para o futebol também? Vamos ter alguma coisa bem diferente desse retorno? Importante uma colocação aqui, todos os jogadores testaram assintomático, né? Isso é muito importante. Sim. Eu acho que o futebol ele vai ter que ter um novo, né? A gente vai ter que viver o novo na vida e no futebol. Então, por isso que eu falo, a gente já tem que pensar numa volta. Eu não estou dizendo para a gente voltar amanhã não, gente. Mas a gente tem que pensar nessa volta, senão o futebol vai fechar as portas. Estruturada, né, professor? Estruturada, respaldada, claro. Porque eu estou aqui dentro da minha casa, se eu pegar o elevador para ir na garagem, eu já estou correndo o risco de pegar vírus. Então, assim, a gente não vai estar imunizado do vírus 100%. Então, assim, eu acho que todos que militam no futebol, eu como treinador, vários profissionais que estão na live, você como jornalista, todos vão ter que se abraçar e dar a mão. A gente vai ter que se reinventar, a gente vai ter que se reinventar para fazer um novo futebol, até chegar aos padrões da onde a gente parou. Então, por isso que precisa ter uma boa vontade de todo mundo.
Não adianta nós, como jornalista, eu treinador, outros profissionais jogadores, só ter um discurso pessimista. Ah, não vou porque... Tá bom, eu hoje, graças a Deus, eu tenho um contrato anual até dezembro. Hoje, graças a Deus, eu cheguei a uma Série B, eu tenho uma condição, talvez, de me manter um pouco mais. Mas esse profissional que ganha R$ 3.000? E esse profissional que ganha R$ 2.000? E esse profissional que só trabalha no estadual, como eu muitos anos, só tive 4 meses de calendário. Durante muitos anos. Aí eu tinha que trabalhar em escolinha, em futsal. Então, o que acontece é o seguinte, temos que pensar num todo. Não só porque 70% dos jogadores de futebol ganham salário mínimo. 70% dos professores que trabalham, os profissionais, ganham salários menores. Você bota 25%, ganha um salário intermediário. E 5% ganha um grande salário. Fora o que o futebol dá de emprego no periférico, no ao redor. Né? Quantas pessoas hoje não têm que levar o alimento. Então a gente precisa pensar sim no retorno do futebol. Não amanhã, mas o mais breve possível. Eu vou aproveitar o gancho que o senhor falou do estadual e queria uma opinião do senhor sobre os campeonatos estaduais. Existe uma corrente hoje contrária dizendo que o estadual deveria ser extinguido, acabar. Estender-se o campeonato brasileiro, estender o campeonato brasileiro, ou então fazer os campeonatos, tipo o campeonato Torneio do Nordeste, Copa Rio São Paulo. O senhor é favorável aos estaduais? Acha que os estaduais ainda têm seu charme? Amigo, eu sou oriundo dos estaduais. Eu sou oriundo do time de pequeno investimento. Eu sei a luta dos dirigentes para colocar o seu time. Esperam talvez o ano todo para poder trabalhar no estadual. Os dirigentes se programam 8 meses para ter 4 meses de competição. Então, quem falar que o campeonato estadual tem que ser, para mim não é um cara que é amante do futebol. Eu sou um cara oriundo. Quando eu ia a pé da Penha até a Bariri para ver Flamengo e Olaria, foi por causa do campeonato estadual que eu comecei a me apaixonar pelo futebol. Quando eu ia a Teixeira de Castro ver os jogos, entendeu? Então, pelo contrário, em vez da gente pensar em exterminar os estaduais, as grandes equipes, ela tem que apoiar os estaduais e principalmente as menores equipes. Não é porque hoje eu estou no CRB, um clube estruturado que me paga em dia, que eu não vou olhar aqui para o Jaciobá, que eu não vou olhar para o Céu, que eu não vou olhar para as outras equipes que têm 8 meses de expectativa para jogar 4 meses. Né? E aonde que nós vamos pegar bons jogadores para a minha equipe principal? É lá no estadual, que revela jogadores para grandes equipes. Então como é que você vai acabar com o estadual? Eu hoje estou no CRB, já fui à Copa do Mundo, já dirigi time de Série A. Mas eu saí da onde? 2002 no Olaria, minha primeira chance no estadual, com o presidente Pintinho. Um beijo para ele que me deu essa primeira oportunidade junto com o Jair Moreira. Depois eu fui ao Bangu em 2004 e aí foram vários times aí do estadual. Então o estadual ele tem que ser preservado como patrimônio brasileiro no futebol. A gente não tomba, né? A sede e tal, vamos tombar como patrimônio. Os estaduais têm que ser patrimônio do futebol brasileiro. Tinha que ter uma lei do futebol, os estaduais têm que ser tombados pela CBF. E, professor, a gente é de uma época em que o estadual era até mais importante do que o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro era inchado, tinha 100 times, 90 times. E a gente preferia assistir os jogos do futebol do Campeonato Estadual, que era muito mais dinâmico, eram jogos muito mais agradáveis. E é uma cultura do brasileiro. A gente não pode querer também copiar tudo da Europa. Tudo que tem lá fora. A nossa característica é diferente. E nela se insere o campeonato estadual, sim. Concorda, professor? Exatamente. Até porque o campeonato brasileiro do novo modelo, ele foi criado de 72 para cá. Então, quem dava sustentabilidade no futebol brasileiro até 72? Porque você tinha o Roberto Gomes Pedrosa, você tinha a Taça de Prata, mas não era um campeonato como era os estaduais. Até 72, os estaduais era coqueluche. Era a grande competição do ano.
tá certo? Eram os estaduais. Porque o que nutre o futebol é a rivalidade salutar. Eu sou o atual bicampeão alagoano como treinador. Você tem que ver quando começa o campeonato alagoano. Os torcedores, tudo isso. Então, assim, eu tenho uma paixão muito grande pelo campeonato estadual. Então nós tínhamos até o campeonato estadual até pouco tempo no segundo semestre, se você não lembra disso. Uhum. Já nos modelos, nos novos modelos, nos novos moldes do Campeonato Brasileiro. A competição principal no segundo semestre era o estadual. Uhum. Claro que com a inteligência dos dirigentes da CBF, eles foram vendo que era uma mercadoria que dava muito retorno, o Campeonato Brasileiro, pelas grandes empresas, pelas mídias, pela televisão, viram que era uma grande ferramenta e os caras começaram a nutrir. E deixa eu só rapidinho aqui, só um minuto, que a minha bateria está baixando aqui. Só nutrir o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro começou a virar, além do Campeonato Brasileiro, business, com valores astronômicos para poder nutrir o Campeonato Brasileiro. E ficou um campeonato dessa magnitude e, graças a Deus, é a sustentabilidade hoje dos clubes, são as cotas da televisão. Claro que isso é notório. Professor, sem o estadual, nós não teríamos tido a oportunidade de ver o América de Moreno e Luizinho, o Bangu de Arthurzinho e Mário, o Campo Grande de Eloy e Roberto Dinamite. Estadual exatamente. Tem seu charme, né, professor? É bonito você ver o estadual. E o América de 74, Orlando, Geraldo, Alex e Álvaro, Tadeu... País era o goleiro, professor? País, Tadeu, Ivo, Eduzinho, Gilson Nunes, Flash e Luizinho. Olha que eu não sou América não, mas está aqui, hein? Mas eram grandes times. Eram times fantásticos. Exatamente. Isso eu devo muito ao meu irmão Jorge Cabo, que é um apaixonado pelo futebol, e ele ficava fazendo aula comigo para gravar as equipes, os nomes, os títulos. Ele diz que ele é uma enciclopédia no futebol e ele me fez ter essa paixão pelo futebol. Um beijo pro meu irmão Jorge Cabo. Façam o que quiser, mas não toquem no nosso estadual, professor. Exatamente. Bom, eu tenho aqui outra pergunta aqui do Anderson Ribeiro, que é um grande fã seu. O Anderson é da nossa equipe, ele é lá de Valença, no sul fluminense. E ele lembra de uma passagem que o senhor teve por lá, no Volta Redonda e pelo Resende. Times do interior, né? E ele queria saber o motivo porque o senhor ficou tão pouco tempo lá. E se houvesse a oportunidade de trabalhar novamente, ou no Volta Redonda ou no Resende, o senhor aceitaria? Com certeza. Tem um carinho. Essa nova gestão do Volta Redonda, ela iniciou comigo lá em 2015. Flávio Horta, Usada, era a primeira experiência deles no futebol. É que naquele ano, 2015, o Volta Redonda não tinha calendário cheio. Ele só tinha estadual. É o que eu falo, você passa lá, faz o estadual, você passa lá, faz o estadual e depois tem que acabar o calendário. As minhas duas passagens no Resende de 16 em 18 foi porque só tinha o estadual para disputar, entendeu? Então, mas assim, são dois clubes que eu tenho carinho. Resende acabou de inaugurar um centro de treinamento fantástico. O Voltaço, nos últimos anos, bateu na trave para a Série B, mas eu tenho muita convicção que o Volta Redonda volta e chega à Série B nesse próximo ano. Agora, professor, a gente citou o Zico, citamos o Roberto. O Zico teve passagem como diretor do Flamengo, o Roberto chegou a ser presidente do Vasco, o Edmundo ensaia uma entrada na política vascaína. Como o senhor observa os ex-jogadores entrando na política do clube? O senhor acha que, de repente, esses atletas deveriam ser preservados como ídolos sem se envolver na política? Eu preciso dar uma pausa de 30 segundos para pegar o carregador. Nós estendemos, minha bateria está acabando. Gente, segundo que eu vou pegar o carregador, senão a gente não continua a live. Beleza. A gente está aí na nossa live aí com o professor Marcelo Cabo,
grande figura, grande treinador. Antes de mais nada, eu queria agradecer aos nossos apoiadores, né? A LJ Informática, Lions Clube Cidade Maravilhosa, Papelaria Vaz Lobo, Américos Coifer, Alexandre Estética Automotiva, ASP Distribuidora, Pizzaria Supreme e Arte em Vidro. E lembrando a vocês que a Rádio Bicuda FM no próximo final de semana vai estar acompanhando o Campeonato Alemão. Então fiquem ligados aí. Só um minutinho. Sábado e domingo teremos Campeonato Alemão. Aqui para a gente não perder a live. Beleza, professor. Ela já me acusou aqui que está com 5 segundos, eu estou aqui no escritório, mas o carregador acabou que ficou na sala. Beleza, estamos aqui aguardando. Agora tem que fazer. Eu já estava com 3%, nós vamos ficar na mão. Deixa agora só encaixar aqui na. Ao vivo é assim, hein? O Faustão também. Ô, louco! A jata dele no ao vivo, pô. Não saiam que a resenha tá boa. Agora eu preciso ter um apoio aqui para não. Só um minutinho. Tá bom, professor, fica à vontade. Agora consegui. Porque tá um pouquinho tortinho. Beleza. Mas a gente vou repetir a pergunta. A gente falou de Roberto Dinamite, a gente falou de Zico, Edmundo ensaia uma entrada na política do Vasco da Gama. O senhor acha legal essa migração dos ex-atletas para a política? O senhor não acha que esses ex-atletas deveriam ter suas histórias preservadas e não se envolver com a política dos clubes, servindo, às vezes, de repente, como um embaixador do clube? Cara, assim, talvez seja pela identidade, pela paixão do clube, né? Com o clube, a identificação, e talvez eu veja até mais pela razão deles querem fazer algo pelaqueles clubes que eles têm uma identidade, talvez eles tenham sido formados, ou que eles tenham tido uma passagem relevante e entendam que naquele momento eles possam fazer algo mais pelo clube. Claro que a gente tem, ao longo dos anos, algumas relações que não foram muito boas, né, de ídolos quando foram dirigentes, entraram para a política dos clubes, mas algumas também foram boas. Então, assim, mas eu entendo, eu vejo muito mais como uma forma de querer ajudar e agregar do que mais politizar, entendeu? Futebol, ele é feito de referências, professor. E o senhor já citou inúmeras no nosso bate-papo. Já citou Abel, a gente falou de Parreira. Mas na sua carreira, qual é aquela referência que o senhor teve? Aquele treinador ou aquela pessoa que o senhor se espelhou para chegar a ser o grande treinador que é hoje? Eu tenho 2 profissionais que foram muito importantes na minha formação como treinador. 2 referências que não só dentro como fora de campo me ajudaram muito. Primeiro foi o Marcos Paquetá, treinador multicampeão na Ásia, foi campeão mundial sub-20, 17 com a seleção brasileira. Fui levado por ele para o Hilal, para o sub-17. Depois ele me convidou para a seleção, trabalhei com ele 3 anos. Eu aprendi muito com ele. Muito, se tornou um amigo, um irmão. E assim, me ajudou muito no início da minha carreira. Eu tinha muito ele como exemplo, como espelho ali, principalmente que era um cara em termos de treinamento, de visão de jogo, de mudança. Só você ter uma ideia, em temporada 2004-2005, o Paquetá ganhou 5 títulos no Al Hilal. O Paquetá é um dos treinadores mais vencedores na Ásia. Então, assim, e aí ele me ajudou muito, eu tenho ele como referência. Depois foi o Jorginho, né? Quando eu fui trabalhar com ele na seleção brasileira, com o Dunga. Depois fui auxiliar dele no Figueirense, na Ponte Preta. Depois no Al-Ahly, no Emirados. E o cara que eu vou te falar, ele como gestor de pessoas, gestor de grupo, é impressionante. Então eu peguei um pouco do Marco, um pouco do Jorge, tive eles como referência. Jorge, um amigo, um irmão, um conselheiro, conversava muito comigo, me aconselhou muito, né? Também na minha vida pessoal, Paquetá também. Então eu tenho esses 2 caras como referência na minha carreira. Claro que ao passar dos anos, você tem uma trajetória vencedora do Vanderlei, que é um cara que eu admiro também, procuro ler, observar. Você tem um Abel, você tem um Oswaldo, que teve uma passagem muito boa como treinador. Você vai tirando um pouco de cada treinador
E, na verdade, o treinador ele tem que ter o seu eu, ele tem que ter o seu perfil. Você tem esses caras como exemplo, mas você tem que criar o seu perfil, a sua trajetória. Foi o que eu trouxe para a minha carreira. E, na atualidade, dos treinadores estrangeiros, isso desde que ele era do Borussia, eu já falava em 2016, quando eu fui campeão lá no Atlético, que era o Klopp. Hoje, falar do Klopp é muito fácil. Mas em 2016, quando na crista da onda estava o Guardiola e o Mourinho, né, e eu via, eu buscando bem parecido com o Klopp, que o Klopp ele fazia grandes times com pouco orçamento. O Borussia não tinha o orçamento do Real Madrid, do Manchester, do Barcelona, e ele sempre chegava nas competições com o time do... Não era nem os 5 maiores da Europa. Então eu comecei a ler bastante sobre o Klopp, como é que ele conseguia transformar isso tudo. Foi um cara que teve também uma relevância na minha carreira. O Klopp realmente é um grande treinador. Agora, professor, o senhor falou de Jorginho. Jorginho, na minha opinião, foi um dos maiores laterais que o Brasil fabricou, que o Brasil teve. E eu lembrei de uma pergunta feita na parte anterior pelo Erasmo Romão, perguntando aonde estão os laterais do Brasil? O senhor acha realmente que o nosso futebol vive uma entre-safra de bons laterais? É porque a gente vem exigir, né, cara? A gente é muito exigente, né? A gente não vai ter outro Leandro, dificilmente. A gente não vai ter outro Jorginho, né? A gente não deve ter outro Branco, outro Roberto Carlos, né? Eu tô falando, não vamos ter outro Júnior. Eu não estou falando nem do Newton Santos, que é outra geração que eu não tive a oportunidade de ver jogar, que são monstros sagrados, mas a gente não vai ter, né? Então, assim, me dá esses limões aí que eu vou fazer a melhor limonada. A frase é essa. Me dá esses ovos aí que eu vou fazer o omelete que eu posso fazer com ele. Então não adianta a gente achar hoje que a gente vai achar um lateral igual o Leandro, do Flamengo. Não vai achar, entendeu? Mas a gente tem bons jogadores. O problema é que a gente sempre quer os jogadores daquela qualidade. O Roberto Carlos não vai achar mais, Branco não vai achar mais. Tanto que o nosso lateral da seleção brasileira hoje tem 37 anos. Verdade. O lateral esquerdo também, a gente está indo. Felipe Luiz com 30 e poucos anos, até pouco tempo jogava. Hoje você não... Aí a culpa do Tite não é. O Tite vai testando, mas não adianta a gente viver desse saudosismo. Eu vi uma pergunta, não se tem mais lateral. Lateral nós não temos com a qualidade daqueles que eu acabei de citar aqui. E me desculpe se eu esqueci alguns outros grandes laterais, somente que eu tive a oportunidade de ver na década de 70, na década de 80, entendeu? Eu trabalhei na seleção, eu vi o Maicon jogar também, foi um baita lateral direito, entendeu? O Gilberto, lateral esquerdo, oriundo do futsal, meu amigo, jogou no Grajaú Tênis, jogou em outras equipes, entendeu? E assim, a gente não vai achar mais jogadores daquela qualidade para jogar nas laterais. É verdade, né, professor? E a gente está sempre procurando o novo Zico, o novo Leandro, o novo Tita. Está na hora de dar oportunidade do Joãozinho ser o Joãozinho e não ser o novo ninguém, né? Deixa eu só mandar um abraço aqui para o Jonas Albuquerque. Um regatiano que está fazendo aniversário hoje. Deus abençoe. Fica com Deus e feliz aniversário. Parabéns. Senão depois eles me cobram. Repete a pergunta para mim. Essa live não bate bola. Jonas, um grande abraço, parabéns pelo seu aniversário. Professor, a gente está sempre procurando um novo Zico, um novo Pelé, um novo Roberto, e acaba sufocando, de repente, uma nova geração que quer ser apenas eles. Não quer ser o novo nada. A gente tem que parar com essa história de viver daquele passado e deixar que essa nova geração cresça com as próprias pernas, sem pressão, não acha? Exatamente. E é uma grande geração de grandes craques, bons jogadores. Tanto que eles já estão indo para a Europa. A gente vai estar voltando aí. Professor
caiu aí, já já ele está retornando aí, a gente volta com a nossa live. Internet é assim mesmo, vocês sabem, às vezes dá um pau, dá uma travada, mas daqui a pouco tá voltando aí o nosso desse grande bate-papo, bem bacana, bem gostoso. Já deixa o convite para amanhã. Amanhã a JP vai tá conversando com o João Ventura, também aqui no Instagram da nossa rádio Bicuda FM, grande bate-papo, esse grande repórter, e vai ser bem bacana o bate-papo amanhã do JP. Estamos aguardando aí o professor, já estamos 1h30 de papo, bem bacana, deve ter caído a internet, ou então o celular dele estava dando um probleminha de carga, pode ter pifado por ali. E reforça aí o grande abraço aí para o Jonas Albuquerque, fazendo aniversário hoje, e o professor já falou, e a gente também reforça daqui, parabéns ao Jonas Albuquerque, parabéns para ele. Agora o professor já está de volta aqui. Vamos ver se ele consegue retornar aí a nossa live. Internet, vocês sabem como é que é, ainda mais nessa época de pandemia, a internet trava mesmo, e às vezes a gente fica aí um tempinho tentando retornar, mas o professor já está aí tentando contato aí, já vai estar de volta nesse grande bate-papo, professor Marcelo Cabo, grande professor, grande treinador de futebol, tentando aí reconectar a sua internet. Volto a agradecer a LJ Informática, o Lions Clube Cidade Maravilhosa, Papelaria Vaz Lobo, Américas Cofé, Distribuidora, Pizzaria Supreme e Arte em Vidro, que são os nossos patrocinadores, apoiadores aí da grande rádio Bicuda FM 98,7, a rádio do seu estilo. Lembrando a vocês que final de semana temos a volta do futebol ao vivo. Final de semana a gente tem aí campeonato alemão. Então, vem com a gente no final de semana, sábado, domingo, recheado aí de grandes jogos do campeonato alemão. É a volta do futebol ao vivo. O professor tá de volta aí. Desculpe aí pelo mal. Eu tô aqui à volta aqui com esse carregador, porque eu botei para carregar, mas não liguei a tomada, rapaz. Aquela pressa de voltar aqui. Deixa agora só plugar aqui direitinho, acertar aqui. Que a gente tem uma engenhoca aqui, porque eu tô sem o apoio do tripé aqui. Não, tranquilo. Calma, minha rapaziada, nós estamos de volta. Enquanto isso, o pessoal tá voltando. Deixa eu só apoiar aqui para a gente não ter nenhum contratempo. Tranquilo, professor. Deixa eu ver aqui agora, eu acho que eu consegui. Vamos lá, eu estou dando um apoiozinho aqui para a gente continuar. Bom, você tinha me feito uma pergunta, vamos retornando com ela. Você tinha me falado sobre os jogadores da nova geração, quando caiu. Exatamente, isso sempre foi um grande problema desde a década de 70, de 60, quando todo mundo que ia treinar nos clubes, esse vai ser o novo Pelezinho, esse vai ser o novo Pelé, aí esse vai ser o novo Zico, o senhor lembra do Pintinho, que recebeu as chuteiras do Zico? Foi meu jogador no Maranhão em 2004. Pois é. Recebeu a chuteira do Zico, é o novo Zico, e acabou que isso pressionou muito ele. Você teve uma fala, uma fala muito importante aí, aonde os jogadores de hoje em dia pedem para ser eles, né? Não é o novo Romário, não é o novo Ronaldo, não é o novo Leandro, não é o novo Zico. Eles querem ser apenas eles próprios, entendeu? Então, assim, deixem eles ser o que eles são, né? Deixa o Paulinho ser o Paulinho, deixa o Vinícius Júnior ser o Vinícius Júnior, né? Deixa o Paquetá ser o Paquetá, e o Marcos Paulo ser o Marcos Paulo, e outro jogador, o Antony, ser o Antony, porque o Antony vai ser o Antony, ele não vai ser o novo Careca, entendeu? Então, assim, a gente precisa exatamente tirar essa pressão dos atletas para que a gente possa, assim, deixar eles mais leves para poder ter continuidade da carreira. E já é um momento tão difícil na carreira do atleta, professor. A transição ela é muito difícil. A saída do sub-20 para o profissional são muitas mudanças que se tem dentro da carreira. E se ainda for imputar alguma coisa a mais na cabeça do jogador, ele acaba se perdendo, não é? Esse atleta, ele já sofre pressão interna de dentro de casa desde que ele chuta a primeira bola.
Eu tenho um filho que é atleta, eu tenho um filho que é atleta, que é goleiro da Cabo Friense hoje, e um que é ex-atleta, que é meu auxiliar. Eu sempre tentei tirar essa pressão deles, mas eu via o tamanho, com o convívio com os outros meninos, o tamanho da pressão. Eu vou falar uma coisa aqui, cara. Às vezes o sonho de ser jogador, ele é muito maior dos pais do que do próprio atleta. Verdade. Às vezes o menino não quer, ele quer até ter outro segmento, ele quer ser um engenheiro, um médico, mas é que o pai não foi, ele acaba passando para o filho e pressionando de uma certa forma. E de outra forma, é a questão socioeconômica. Os pais, às vezes, enxergam no filho a solução da vida da família. Ele é a solução de tirar a família da comunidade, de dar uma vida melhor para os pais. Então, os meninos, eles já sofrem uma pressão desde muito novo. Então, isso já vem de dentro de casa. Então, o que acaba, no final, é essa pressão exercendo dentro da carreira deles. Aí, por isso você vê, às vezes, jogadores, no meio da sua trajetória de carreira, quando ele se realiza financeiramente, ele perde o foco. Porque ele já é cobrado desde os 10 anos de idade, entendeu? E eu passei por uma situação dessa, professor. Eu fui fazer alguns jogos no interior do Rio de Janeiro, onde eram categorias de crianças de 9 anos, 11 anos. A maior, se não me engano, era sub-13. E a pressão que se fazia da arquibancada para o campo, com aqueles meninos que queriam apenas jogar seu futebol, se divertir, jogar sua bola, era uma pressão tamanha. E, inclusive, tinha alguns olheiros de clubes que os pais faziam questão de chegar, levar o filho para apresentar. Eu acho isso muito pesado para a cabeça de uma criança de 9, 10 anos, né, professor? Exatamente, exatamente. Essa pressão, ela está cada vez mais prematura. Nós temos aí profissionais altamente capacitados na live que podem até interagir com a gente a respeito disso. Exatamente isso. É uma pressão muito grande nos atletas, nos meninos, entendeu? Então, assim, às vezes até muitos não chegam por não conseguir suportar essa pressão desde cedo. E às vezes eles têm até o talento para que possa chegar a ter uma carreira de excelência. Mas às vezes ele mesmo sucumbe no caminho por tamanho dessa pressão. E cada vez eu falo, cada vez está ficando mais perigoso, porque está cada vez ficando mais prematuro essa situação da pressão nos atletas de base. Eu tenho uma pergunta do Matheus Fagundes. Ele pergunta qual foi o maior talento que o senhor já descobriu e se tem algum jogador que o senhor acha que poderia ter ajudado um pouco mais. É assim, eu tive uma passagem rápida na base, né? Mas assim, eu tenho uma história legal na base e eu vou dizer assim, qual foi o maior talento que eu ajudei a trabalhar na base, porque às vezes você dirige só o sub-20, mas o atleta vem lá no 15, no 13 não, né? Então, assim, eu tenho uma história engraçada, porque quando eu dirigi o Olaria Sub-17, 2000, o meu centroavante era nada mais do que o Antônio Carlos. Antônio Carlos de Fluminense, São Paulo, Botafogo. E zagueiro? O Antônio Carlos era centroavante. Vou te contar a história. O tio do Antônio Carlos tinha jogado comigo. E Julinho. E ele falou, mano, o meu sobrinho não é centroavante. Ele chegou aqui para jogar de volante. Só que o treinador achou ele muito grande, não tinha centroavante, botou ele na frente. Ele não vai fazer nenhum gol. Eu falei, verdade? Pô, aí eu tava com deficiência de zagueiro. Falei, Antônio, faz o zagueiro para mim nos treinos dessa semana que eu quero te ver. Ele, professor, não. Então vamos de volante. Aí ele de volante, ele acabou com o treino. Aí eu falei para ele assim, não tenho zagueiro para jogar sábado. Tu joga? Ele falou, joga. Aí Antônio Carlos arrebentou no ano de 2000. 2001 o Fluminense comprou ele. É uma história legal que eu tenho na base de eu ter transformado o Antônio de centroavante para zagueiro. Né? E assim, o jogador que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com ele na base, eu tive um time do Madureira em 2003 que foi fantástico. Ali nós conseguimos revelar jogadores que tiveram notoriedade muito grande no futebol brasileiro. Carlinhos Paraíba para São Paulo, né, que ele era conhecido como Soró na base. Nós tínhamos o Muriqui, que foi genial, né, a sua carreira, teve um êxito na China. André Lima nesse time, também centroavante. E assim, para mim foi um cara genial, que foi fantástico, hoje brilha
capitão do Grêmio, que foi o Michael. Michael era meu camisa 10 do Madureira. Era um 10 genial. Eu achei um crime colocar o Michael para jogar de volante, na minha opinião. Michael seria um dos maiores camisa 10 do futebol mundial se ele assim continuasse de camisa 10. Mas o que acontece? A carreira acontece isso. Faltou paciência de esperar o Michael virar de 10. Aí colocaram ele de volante. Ele é genial, velho. Aí ele aprendeu a jogar de volante, fez a sua carreira de volante. Mas o Michael poderia ter sido um dos maiores camisa 10 do futebol brasileiro. E uma grande liderança o Michael, né? Capitão do Grêmio, um jogador que se impõe dentro de campo. É um jogador fantástico mesmo, o Michael. Foi seu jogador, professor? Foi no Madureira, em 2003, naquele time meu do Madureira. Ainda tivemos outros grandes jogadores naquele time. Léo Fortunato, que saiu para o Cruzeiro. O Peter, lateral direito, jogou no Náutico, Goiás. Tivemos o Boiadeiro, que jogou no Ceará. O Meia, que virou lateral. Tivemos o Renan, goleiro. Tivemos o Osmar, que jogou no Vasco também, volante. Aquele time ali revelou muito, mas muitos jogadores pro futebol brasileiro. Né? E o Michael foi meu jogador, sim. Era um exímio camisa 10. Era o maestro daquela equipe. Madureira sempre um grande celeiro de craques. Agora, professor, dentro da sua profissão, que ainda falta alcançar? Cara, a minha meta é essa que eu te falei assim. Eu tenho uma meta, eu tenho uma grande meta na minha carreira, é ser um treinador consolidado na Série A do futebol brasileiro. Eu já sou um treinador consolidado na Série B, pelas minhas conquistas, mas eu tenho certeza, se eu tiver uma oportunidade numa equipe, me dê condição de trabalho, me dê uma estrutura e um elenco, eu tenho o mesmo sucesso na A que eu tive na B, que não muda nada. Eu já tive experiência na Série A, consegui adquirir boas experiências e quando eu tiver uma oportunidade, eu já me sinto preparado para ela e eu vou agarrar essa oportunidade. E minha grande meta hoje profissional é me consolidar como um treinador de Série A do futebol brasileiro. Eu não tenho mais muito desejo de sair do Brasil, porque eu trabalhei muito tempo lá. Então é legal, eu tenho essa meta e quero ir atrás dela. Qual o seu maior arrependimento do futebol, professor? Assim, cara, meu maior arrependimento tem poucos, assim, eu não me arrependo muito das coisas que eu fiz, não, sabe? Algumas positivas, outras foram com sucesso, outras com insucesso, algumas a gente foi feliz, a outra a gente não foi feliz nas tomadas, assim, eu não me arrependo de nada que eu vivi, mas se eu te falar no futebol, uma coisa que eu me arrependo, eu tinha um grande sonho, um grande desejo de dirigir o Figueirense, né, que eu tinha passado lá como auxiliar, uma meta minha, eu consegui alcançar essa meta, mas eu estava no clube certo no momento errado. E acabei, se eu pudesse hoje escolher, eu não teria ido para o Figueirense em 2017, como eu fui na época que o clube estava começando a caminhar para o fundo do poço e até chegar, né, àquela IWO que vocês todos acompanharam. Mas quando eu cheguei lá em 2017, o clube já estava caminhando para essa parte triste da história do Figueirense. Bom, nós falamos muito do Marcelo Cabo profissional, do Marcelo Cabo treinador, e como é o Marcelo no dia a dia, professor? Como é que é os seus hábitos, o que o senhor gosta de fazer? O Marcelo é um cara muito tranquilo, cara. Eu tenho três pilares na minha vida. Jesus, que eu não sou nada sem a presença dele na minha vida. Deus me transformou, Deus transformou a minha vida, transformou a minha família. Eu tenho um coração muito grato a Deus, né? A minha família, que é um presente de Deus, né? E eu vivo ela intensivamente. Minha esposa Jaqueline, meus filhos, eu vivo minha família com todas as minhas forças. A minha igreja, que eu gosto de sempre ir ao culto quando eu preciso, cara, e o meu trabalho, que eu sou apaixonado. Então, a minha vida é a igreja, família, igreja e trabalho. Família, igreja e trabalho. Eu vivo nesses três pilares aí e é meu hábito. Sou muito caseiro, gosto muito de curtir minha casa, gosto muito de ficar com os meus filhos e agora curtindo o meu neto, né, que tem 6 meses. Legal. Agora eu fico louco atrás dele. Quando ele não está aqui, meu filho mora aqui do meu lado, eu vou lá, dou uma visitinha. Ele passou aqui o domingo comigo, a segunda-feira. Então, assim, eu tenho hábitos simples.
com certeza com o patamar que a minha vida profissional me deu, eu não mudei meus hábitos, eu tenho todos os meus hábitos, continuo sendo essa pessoa simples, amigo dos meus amigos, uma pessoa que está sempre disposto a ajudar o próximo e fazer o bem. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo a gente precisa ter menos julgamento, mais compaixão, porque a gente vai precisar muito disso daqui para frente. É verdade. O senhor está acostumado àquela vida de futebol, né? De sair, viajar, passar tempos fora. Está tendo que se readequar essa rotina, mas é uma readequação gostosa, né, professor? Bacana poder ter mais tempo para ficar com a família, né? Muito boa, eu não reclamo. Eu gosto muito de ficar dentro da minha casa, eu gosto muito de ficar aqui no meu apartamento aqui em Maceió, quando eu estou no Rio, na minha casa aí no Rio. A gente viaja muito, tem pouco tempo para a família. Falei para minha esposa, a gente está vivendo a maior lua de mel da história. Então, assim, tenho aproveitado para curtir minha esposa, a gente tem aproveitado para falar de tudo, para planejar o nosso futuro, delinear o nosso futuro, viver os meus filhos. Infelizmente, o Pedro não está aqui, está no Rio, porque ele está aí em quarentena com o avô na Tijuca, e também gostaria que ele estivesse aqui junto com a gente. Mas essa quarentena, assim, busquei ler bastante, estudar bastante, interagir, estar bastante dentro das notícias que o mundo está nos trazendo aí dessa pandemia e com muita fé que a gente vai sair logo dessa e buscando ter uma força mental muito grande, né? Porque hoje eu completo 7 semanas numa quarentena e muito preocupado também com a minha família aí no Rio. Eu tenho uma mãe com 77 anos, eu tenho um sogro com 80 anos, eu tenho tios que me criaram, eu tenho como meus pais acima de 60 anos, então assim, eu estou todo dia muito preocupado com eles, procuro falar com eles, mas o Marcelo, cabo do dia a dia, é esse aqui que vocês estão vendo, como é o Marcelo dessa live aí. Bacana, muito bacana. Agora, professor, esse momento difícil que a gente está vivendo, momento diferente, quando enfim essa pandemia terminar, o que o senhor quer encontrar ao final, quando abrir a sua porta e dar de cara com esse mundo novo que a gente vai ter pela frente? Cara, eu vou te falar, eu sonho com esse momento de poder abraçar todo mundo. Voltar a dar um abraço nas pessoas que a gente gosta, que convive, ver a minha mãe, ver meu sogro, meus tios que eu estou longe, ver os meus amigos. Eu não sou Roberto Carlos, não tenho 1 milhão de amigos, mas os amigos que eu tenho, eu penso neles todo dia e quero também encontrar as pessoas, poder sentar, tomar um cafezinho, agradecer, abraçar, apertar a mão. Hoje a gente sabe o valor de um abraço, o valor de um aperto de mão. Então eu quero abraçar aqueles que eu não pude abraçar durante a pandemia. E, cara, encontrar nossa torcida, ver um estádio cheio, comemorar um gol. Eu sonho com isso, eu tenho sonhado com isso todos os dias. Bacana, professor. Bom, estamos chegando no finalzinho do nosso bate-papo. Foi engrandecedor poder lhe conhecer, poder conversar, poder aprender com você nesse tempo que nós ficamos aqui nesse bate-papo. Já era fã do seu trabalho, agora fiquei ainda mais fã da pessoa Marcelo Cabo. E agradeço do fundo do meu coração por ter dispensado esse tempo para conversar conosco, por ter aberto a sua casa para a Rádio Bicuda, e saiba que a Bicuda, a partir de hoje, é também a sua casa. Estamos de portas abertas para o que o professor Marcelo Cabo precisar. Estamos com o senhor em qualquer momento que o senhor precise. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer muito grande conhecer, né, toda a estrutura da Rádio Bicuda. Eu digo que o tempo a gente não perde, né? A gente investe, né? Então, eu tive o prazer de investir 2 horas do meu tempo com essa troca de ideia, te conhecer, com esse bate-papo, né? E eu acho que a gente consegue investir o nosso tempo. Foi um tempo, costumo dizer que foi uma comunhão muito abençoada. Encontrar todos esses amigos que eu encontrei aqui na live, os torcedores, os amigos, os profissionais. Cara, assim, eu saio dessa live muito melhor do que eu entrei, com certeza. Porque a gente sempre aprende um com o outro. Também aprendi muito com vocês, aprendi muito com todos esses irmãos que interagiram com a gente. E vamos ter esperança, vamos ter fé que tudo isso vai passar. A gente vive um momento muito difícil, a gente está perdendo pessoas queridas a cada dia com a terrível Covid-19, mas
Se isso tudo aconteceu, foi com a permissão de Deus. E Deus é Deus, Ele sabe o que faz e Ele vai ter a solução para todos esses problemas. Obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus, fiquem em casa, usem máscara, porque o novo está chegando e a gente vai viver esse novo com todo o coração. Fiquem com Deus. Obrigado, professor. Fica com Deus. Deus continua abençoando o seu trabalho. Tamo junto. Valeu, Grande um abraço abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado pela oportunidade. Valeu, galera. Um grande abraço, boa noite e até a próxima. Valeu. Tchau, professor. Tchau.